Imagine uma terra marcada pela opressão, onde a esperança parecia uma chama vacilante. É nesse cenário que surge uma promessa divina. Sansão, um dos mais icônicos personagens bíblicos, tem sua história iniciada de forma miraculosa. Sua mãe, uma mulher estéril, recebe a visita de um anjo, um mensageiro de Deus. Este anjo, em um encontro solene, anuncia que ela dará à luz um filho que será nazireu, que significa ser consagrado a Deus desde o ventre até a sua morte. A Bíblia nos diz em Juízes 13:5, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. A importância desse anúncio não pode ser subestimada. O voto de Nazireu, conforme descrito em Números 6:2-5, exigia a abstinência de vinho e bebidas fortes, proibição de cortar o cabelo e evitar qualquer contato com cadáveres para não se tornar impuro. Essas regras não eram apenas simbólicas. Elas representavam uma vida de completa dedicação e separação para Deus. Para Sansão, essa consagração era vitalícia, um compromisso sagrado que moldaria toda a sua existência e missão. A mãe de Sansão também teve que aderir a essas restrições durante a gravidez, demonstrando a seriedade e o peso dessa promessa divina. Desde o nascimento de Sansão, a mão de Deus estava evidentemente sobre ele. A Bíblia narra que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13:24. Sua força incomum e habilidades extraordinárias eram sinais claros do favor divino e da preparação para uma missão especial: libertar Israel dos filisteus. A força de Sansão não era apenas física. Ela simbolizava o poder e a presença de Deus em sua vida, destacando-o como um instrumento escolhido para um propósito maior. Esta bênção divina em sua infância e juventude era um prenúncio das grandes façanhas que ele realizaria em nome do Senhor. A consagração de Sansão como nazireu foi um elemento crucial em sua identidade e missão. O voto de nazireu, além de suas restrições, implicava uma vida de constante vigilância e obediência às instruções divinas. Este compromisso refletia a aliança entre Sansão e Deus, onde sua força e sucesso dependiam diretamente de sua fidelidade a este voto. A história de Sansão nos mostra que Deus prepara e equipa aqueles que escolhe para cumprir seus propósitos, mesmo antes do nascimento. Sua vida estava destinada a ser um reflexo do poder de Deus, demonstrando que, quando seguimos seu chamado, ele nos capacita de maneira sobrenatural. Mas, ao refletir sobre a origem e o propósito de Sansão, é vital compreender a profundidade do envolvimento de Deus em sua vida. A presença do anjo e as instruções específicas sobre o voto nazireu sublinham o papel de Sansão como um libertador divinamente ordenado. Ele não era apenas um guerreiro comum. Ele era um servo de Deus, dotado de força sobre-humana para realizar feitos extraordinários. A vida de Sansão serve como um lembrete poderoso de que Deus, em sua soberania, escolhe e capacita indivíduos para cumprir seus desígnios, muitas vezes de maneiras que desafiam a compreensão humana. À medida que avançamos na narrativa de Sansão, lembremos da origem divina de sua força e propósito. Cada detalhe de seu nascimento e consagração aponta para a providência divina e o plano de Deus para Israel. O chamado de Sansão nos desafia a considerar nosso próprio compromisso com Deus e a fidelidade ao propósito que Ele estabeleceu para nossas vidas. Que possamos, assim como Sansão, buscar cumprir nosso chamado com dedicação e obediência, reconhecendo que é Deus quem nos fortalece e nos guia em todas as coisas. Vamos agora mergulhar nas impressionantes proezas de Sansão, um homem cuja força sobrenatural deixou uma marca indelével na história de Israel. Sansão não era um guerreiro comum. Ele era dotado de uma força extraordinária, dada diretamente por Deus. Logo no início de sua vida adulta, vemos uma demonstração impressionante dessa força quando ele enfrenta um leão. Em Juízes 14:5-6, lemos: E eis que um leão novo rugindo lhe saiu ao encontro.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Imagine a cena: um jovem desarmado enfrentando e derrotando um leão com as próprias mãos. Isso não apenas destaca sua força física, mas também a presença e o poder do Espírito de Deus em sua vida. Sansão não apenas possuía uma força tremenda, mas também a usava para cumprir a missão dada por Deus: libertar Israel dos filisteus. Um dos feitos mais impressionantes de Sansão foi quando ele derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento. Juízes 15:15-16 narra: E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse Sansão: Com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento 1000 homens matei. Este ato heróico não era apenas uma demonstração de força, mas um claro sinal de que Deus estava com ele, dando-lhe a capacidade de realizar o impossível para proteger e liderar seu povo. Mas as proezas de Sansão não se limitavam ao campo de batalha. Ele também mostrou sua força ao desafiar os filisteus em outras situações. Em uma das histórias mais conhecidas, Sansão visita Gaza e é cercado pelos filisteus que planejam matá-lo ao amanhecer. No entanto, à meia-noite, ele se levanta, arranca os portões da cidade juntamente com as ombreiras e a tranca e os carrega até o topo de uma colina. Juízes 16:3. Este ato de força sobre-humana não apenas humilhou os filisteus, mas também serviu como um poderoso lembrete do poder de Deus operando através de Sansão. Além de sua força física, Sansão possuía uma audácia que frequentemente deixava seus inimigos perplexos. Um exemplo claro disso é o incidente com as 300 raposas. Para vingar-se dos filisteus, Sansão captura 300 raposas, amarra tochas em seus rabos e as solta nos campos de cereais dos filisteus, destruindo suas colheitas. Esse ato engenhoso e destrutivo é descrito em Juízes 15:4-5. E foi Sansão e tomou 300 raposas e tomou tochas, e virando-lhes cauda com cauda, lhes pôs uma tocha no meio entre cada 2 caudas. E chegou fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Este episódio destaca não apenas sua força e coragem, mas também sua habilidade estratégica. Através dessas histórias, vemos que a força de Sansão era uma dádiva divina, destinada a ser usada para a libertação de Israel. No entanto, é crucial lembrar que essa força vinha de sua consagração a Deus como nazireu. Sempre que Sansão agia em alinhamento com o propósito divino, ele triunfava sobre seus inimigos. Suas vitórias eram um testemunho do poder de Deus e da importância da fidelidade e obediência aos seus mandamentos. Conforme refletimos sobre as proezas de Sansão, somos lembrados de que a verdadeira força não reside apenas no físico, mas na conexão com Deus e na missão que Ele nos confia. A vida de Sansão nos desafia a reconhecer e a utilizar os dons que Deus nos deu para cumprir seus propósitos. Que possamos, assim como Sansão, buscar a força em Deus para enfrentar nossos próprios desafios e cumprir a missão que Ele nos designou, sabendo que com Ele todas as coisas são possíveis. Agora, vamos explorar um aspecto fundamental da vida de Sansão que muitas vezes é menos celebrado, mas igualmente importante: sua fraqueza. Apesar de sua força impressionante e de suas proezas heróicas, Sansão tinha um ponto fraco que o levou à ruína: sua vulnerabilidade às tentações, especialmente em relação às mulheres, é uma parte crucial de sua história. Este capítulo nos ensina que, independentemente de quão fortes ou bem-sucedidos possamos ser, todos temos fraquezas que precisamos reconhecer e enfrentar. Dalila, uma mulher filisteia, é central para esta parte da história de Sansão. Ela é frequentemente lembrada como a mulher que traiu Sansão, mas sua história é mais complexa. Dalila foi abordada pelos líderes filisteus, que prometeram a ela 1.100 peças de prata de cada um deles se conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. Em Juízes 16:5, lemos: E subiram a ela os príncipes dos filisteus, e disseram-lhe: Persuade-o.
e vê em que consiste a sua grande força, e com que o poderíamos vencer para o amarrarmos e o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Movida pela ganância, Dalila aceitou a oferta. A interação entre Dalila e Sansão é uma história de manipulação e traição. Dalila perguntou a Sansão 3 vezes sobre o segredo de sua força e ele mentiu em todas as vezes. Finalmente, após muita insistência e pressão emocional, Sansão cedeu. Em Juízes 16:17, ele revela a verdade. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Este momento de fraqueza levou à sua captura e subsequente sofrimento. Sansão, uma vez capturado pelos filisteus, enfrentou consequências devastadoras. Eles lhe furaram os olhos e o levaram prisioneiro, amarrando-o com correntes de bronze. Em Juízes 16:21, a Bíblia relata: Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Esta humilhação pública e perda de liberdade eram um reflexo físico da queda espiritual de Sansão. Sua força, que era uma dádiva divina, foi perdida devido à sua desobediência e vulnerabilidade às tentações. Ao refletirmos sobre a fraqueza de Sansão, somos lembrados das palavras de Jesus em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós enfrentamos tentações e desafios que testam nossa fé e obediência a Deus. Sansão, apesar de seu chamado divino e de sua força física, sucumbiu às suas fraquezas humanas. Isso nos alerta para a necessidade de vigilância constante e dependência de Deus para superar nossas próprias fraquezas. No entanto, a história de Sansão não é apenas uma tragédia, é também uma lição sobre arrependimento e redenção. Apesar de suas falhas, Sansão encontrou força em seu relacionamento renovado com Deus. Enquanto estava na prisão, ele refletiu sobre suas ações e buscou a misericórdia de Deus. Em Juízes 16:28, ele ora: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sua oração sincera e arrependida foi ouvida, e Deus restaurou sua força para um último ato de coragem. A vida de Sansão nos ensina que, embora possamos ser fortes em muitas áreas, todos temos fraquezas que precisamos reconhecer e enfrentar com a ajuda de Deus. A história de Sansão é um lembrete poderoso de que a força verdadeira vem de nossa fidelidade e obediência a Deus. Que possamos aprender com sua história a buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas, a sermos vigilantes contra as tentações e a encontrarmos redenção através do arrependimento sincero e da confiança no poder restaurador de Deus. Vamos agora nos aprofundar na história de arrependimento e redenção de Sansão. Depois de ser traído por Dalila e capturado pelos filisteus, Sansão se encontrou em um lugar de humilhação e desespero. Seus olhos foram arrancados e ele foi forçado a trabalhar como escravo, girando um moinho na prisão. Este período de sofrimento foi um momento de reflexão para Sansão, um tempo em que ele percebeu a profundidade de suas falhas e a necessidade de se reconectar com Deus. Como diz o Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Durante esse tempo de prisão, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando sua renovação espiritual e sua volta aos princípios do voto nazireu. Este crescimento do cabelo não era apenas um sinal físico, mas também um indicativo de seu arrependimento interno. Em sua cegueira e fraqueza, Sansão começou a buscar a Deus de todo o coração, reconhecendo que sua força vinha do Senhor e não dele mesmo. Este período de introspecção e arrependimento
é um poderoso lembrete de que Deus ouve e responde aos corações verdadeiramente arrependidos. O clímax da redenção de Sansão ocorre em uma grande festa organizada pelos filisteus em honra ao seu deus Dagon, onde eles trazem Sansão para zombar dele. Nesse momento de humilhação pública, Sansão clama a Deus por força uma última vez. Em Juízes 16:28, ele ora: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Esta oração sincera e desesperada demonstra seu arrependimento e sua total dependência de Deus. É um momento de profunda humildade e entrega. Deus ouviu a oração de Sansão e restaurou sua força para um último ato de coragem. Posicionado entre as colunas principais do templo de Dagon, Sansão empurrou com toda a sua força, derrubando o templo e matando mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Juízes 16:30 narra: E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Este ato final de Sansão não apenas trouxe destruição aos inimigos de Israel, mas também serviu como uma poderosa declaração do poder redentor de Deus. A história de Sansão é uma prova de que nunca é tarde para buscar a redenção. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está disposto a ouvir e responder ao coração arrependido. Como lemos em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A vida de Sansão nos lembra que, independentemente de nossos erros e quedas, sempre há esperança de redenção quando nos voltamos sinceramente para Deus. Para nós, a história de Sansão é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. Todos enfrentamos momentos de fraqueza e falhas, mas a chave é reconhecer esses momentos e buscar a Deus com um coração arrependido. A redenção de Sansão nos ensina que a força verdadeira vem de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Que possamos aprender com seu exemplo e buscar a presença e o poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Ele é capaz de nos restaurar e nos usar para seus propósitos, não importa quão longe tenhamos caído. Vamos refletir sobre as lições profundas que podemos extrair da vida de Sansão. Sua história é uma montanha-russa de grandes vitórias e trágicas quedas. Mas através dela, Deus nos ensina verdades fundamentais sobre obediência, força, fraqueza, arrependimento e redenção. Cada um desses aspectos oferece uma lição valiosa que pode moldar nossa jornada espiritual. Primeiramente, a vida de Sansão nos ensina sobre o poder da obediência a Deus. Desde o nascimento, Sansão foi consagrado a Deus como nazireu, com instruções claras a serem seguidas. Sua força e sucesso estavam diretamente ligados à sua fidelidade ao voto nazireu. Em Levítico 26:3-4, Deus diz: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e as árvores do campo darão o seu fruto. A obediência de Sansão, enquanto ele seguiu as instruções divinas, resultou em grandes vitórias sobre os filisteus. Contudo, a desobediência e a falta de vigilância espiritual levaram Sansão à queda. Sua relação com Dalila é um exemplo claro de como as fraquezas humanas podem nos afastar de Deus. Em Provérbios 4:23, somos advertidos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sansão permitiu que seus desejos e emoções o dominassem, o que resultou em sua captura e perda de força. Isso nos lembra da importância de manter nosso coração e mente focados em Deus, evitando distrações que possam nos desviar de seu caminho. Outra lição crucial é sobre arrependimento e a misericórdia de Deus. Mesmo após sua queda, Sansão encontrou redenção ao voltar-se para Deus. Seu arrependimento sincero e oração fervorosa mostraram que ele reconheceu sua dependência de Deus.
Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A história de Sansão nos assegura que Deus é sempre misericordioso e disposto a nos restaurar quando nos arrependemos genuinamente. A força verdadeira não reside apenas no físico, mas em nossa conexão com Deus. Sansão foi dotado de uma força física impressionante, mas sua força real vinha de sua consagração a Deus. Quando ele quebrou seu voto nazireu, perdeu essa força. Em Filipenses 4:13 lemos: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." A verdadeira força espiritual é alcançada através de uma vida de obediência e dedicação a Deus, reconhecendo que nossa capacidade vem dele. Por fim, a vida de Sansão nos desafia a refletir sobre nosso próprio compromisso com Deus e nosso propósito. Cada um de nós tem um chamado divino e somos equipados com dons e talentos específicos para cumprir esse chamado. A história de Sansão nos lembra de que, independentemente de nossas falhas passadas, Deus pode nos usar para realizar grandes coisas para seu reino. Como está escrito em Jeremias 29:11, "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Em suma, a jornada de Sansão, com todas as suas altas e baixas, oferece lições valiosas para nossa caminhada espiritual. Ela nos ensina sobre a importância da obediência, a vigilância contra as fraquezas, o poder do arrependimento e a verdadeira fonte de nossa força. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, buscando sempre a vontade de Deus e confiando em sua misericórdia e graça para nos guiar e fortalecer em todas as circunstâncias.